Para a gente começar, eu acho muito interessante trazer uma história que o Espírito Emmanuel nos conta, numa obra que não é efetivamente dele, né? É do Espírito André Luiz, que é a obra Libertação, psicografada por Chico Xavier. Mas Emmanuel, né, nas obras de André Luiz, ele em geral faz os prefácios. E no prefácio dessa obra, ele traz uma lenda, segundo ele, uma antiga lenda egípcia, que de certa forma tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Tem muito a ver com a proposta cristã. Emmanuel vai nos contar que no Antigo Egito, né, num palácio rico, no centro de um pátio, né, desse palácio, havia uma espécie de aquário, né, como um lago artificial, ricamente decorado, né, e nesse lago, nesse aquário, viviam peixes. Essa lenda, ela se trata de uma fábula, né? Então os peixes, eles falam, né? Como vocês vão observar. E a maior parte, a grande maioria desses peixes que viviam nesse lago, pensava que o universo todo existente era aquele lago. Tudo que importava estava ali, só existia aquilo ali. E eles viviam então ali preocupados com a sua alimentação, né? Com repouso, com descanso. E ali viviam descansados, vamos dizer assim. Mas havia entre eles um peixe diferente. Era bem menor que eles. Ele é o nosso personagem principal aqui da história até, né? Um peixinho vermelho. E que quando encontrava alguma coisa para comer, muitas vezes vinha um peixe maior e tomava dele. Quando encontrava um abrigo para repousar, né, do calor, ó, tudo a ver com o nosso momento aqui, logo vinha um outro peixe e tomava o lugar dele. Então esse peixinho, dadas as suas dificuldades de sobrevivência, foi obrigado a conhecer cada cantinho daquele lago, aquele aquário, para se alimentar, para poder repousar. Até que, em determinado dia, depois de muito se esforçar, ele encontrou uma estrutura no lago que ele nunca tinha visto antes. Uma espécie de grade. Ele olhou para aquela grade e viu que havia uma região além dela. Olha que interessante. E ele, né, claro que isso é tudo muito simbólico, observando as dificuldades que ele vivia ali, observando naquilo ali uma oportunidade de conhecer um outro lugar, uma vida diferente, ele resolveu ultrapassar aquela grade. Bem estreitinha, né, que nos lembra, já aí, claro, um ensinamento de Jesus. Perdeu algumas escamas, mas atravessou. Logo se viu na tubulação, foi nadando, se viu num riachinho, foi nadando, se viu no rio, foi nadando, se viu no mar, no oceano. E quando ele chegou no oceano, ele viu a verdadeira realidade. É claro que o lago não deixava de ser parte dessa realidade, era assim. Mas essa realidade que ele via agora era muito maior. Era ela que efetivamente dava sentido à existência. E ali naquele oceano, naquele mar, ele conheceu outros peixes. Ele teve outras experiências, né? Algumas coisas eu não estou contando aqui por causa do tempo, né? Ele teve outras experiências, ele aprendeu, ele se sentiu plenamente feliz. Mas em determinado dia ele pensou assim, poxa, mas e os meus outros companheiros que ficaram lá? Eles não sabem disso. Eu tenho que voltar e contar para eles que eles não podem viver pensando que a única realidade é aquela. Há uma realidade maior. E ele então fez o caminho de volta. Fez todo aquele retorno até chegar na grade. Atravessou de volta agora com muita facilidade. E foi logo procurar os peixes, né? Os grandões. Viu um grupo deles, foi até lá, falou, pessoal, estou de volta. Né? E aí ele percebeu que na verdade nem tinham percebido a ausência dele. Né? Aí ele começou a falar para eles, olha, existe uma outra realidade, onde a vida é a vida real, e vocês com muito esforço podem conquistar essa realidade. Vocês na verdade devem viver aqui, nesse lago, que é importante, sim, né? Mas com vistas a essa realidade. E o pessoal debochou dele. Não tem nada disso. Uns falaram que ele estava louco, outros queriam prendê-lo. Ele levou o rei dos peixes até a grade, né? E o rei botou a barbatana assim, era muito grande, né? E ele disse, ó, nem a minha barbatana passa aqui, você não tem nada além disso aqui, né? E não deram bola
para tudo aquilo que o peixinho tinha falado para eles. O que ele fez então? Respeitou a opinião dos outros, né? E tomou o seu caminho de volta. Só que o tempo passou e veio uma grande seca naquela região, onde ficava o aquário, onde ficava o lago, né? E a água começou a baixar, até secar completamente. E todos os peixes que viviam ali pereceram, né? Então o final é até um pouco trágico, né? Mas para chamar a atenção para nós de que a água do mar, essa nunca seca. Olha que coisa interessante. Se nós vivemos pensando que a realidade é apenas isso aqui, nós vamos nos frustrar. Mas se nós vivemos essa realidade com o pensamento de que ela é um estágio, é uma parte de algo maior, muito mais importante, nós vivemos essa vida com outro olhar. Olha que interessante. Emmanuel, quando nos conta essa história, ele até vai deixar claro que ele está falando ali especificamente até do próprio André Luiz. Esse espírito querido, né, que vem, vamos dizer assim, traz as suas experiências através do médium Chico Xavier para nos alertar, para nos orientar. É um desses peixinhos, olha que coisa legal. Mas hoje a gente vai falar aqui do maior de todos esses peixinhos, que é Jesus. Daquele que em outros momentos, em outros locais, fez seu processo evolutivo, passou por aquilo que nós estamos passando agora e alcançou um nível, vamos dizer assim, né, que dá a ele condições de ensinar, de ser guia, de ser modelo, né, como nos aponta lá a questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele então vem à Terra com um único objetivo, de nos conduzir nessa direção desse oceano, desse mundo real, né? Em que sentido? Para que a gente tente imitá-lo, tente segui-lo, conquiste, atravesse essa grade estreita, olha que interessante, essa porta estreita, e conquiste essa felicidade. Então, essa que é a proposta de Jesus, essa que é a proposta da nossa conversa aqui hoje. Mas, além dessa história que a gente usa como introdução, tem um outro texto, né, que vai ser o texto principal aqui para a nossa análise, que é um texto que está no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9. Os últimos versículos, 57 ao 62. É interessante que esse trecho, ele, numa classificação que os estudiosos dão, né, ele está colocado quase no início de um grande trecho do Evangelho de Lucas, que é conhecido como narrativa da viagem. Começa lá no capítulo 9 e vai até o 19. E que viagem é essa? Né? É a grande viagem que Jesus faz, né? Quando ele pode até ter feito outras vezes, né? Mas essa é a derradeira, né? Quando ele desce da Galileia e vai até Jerusalém, onde será crucificado, tá? Então essa história nós conhecemos muito bem. E logo no início dessa narrativa da viagem aparece esse trecho que é o trecho principal aqui da nossa análise, tá? Que o evangelista Lucas vai trazer para nós. O que nós vamos fazer aqui? Vou ler esse trecho para vocês, para a gente relembrar, e depois eu vou voltar, dividir esse trecho aqui em partes e voltar para a gente tentar comentar, aprofundar, aprender mais com esse trecho. Tá bom? E o trecho, vocês vão observar, né? Trata de 3 encontros que Jesus tem, 3 diálogos. E Lucas diz o seguinte para nós: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse alguém: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei,
mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Fim da nossa leitura aqui. Tá? 6 versículos do capítulo 9 de Lucas. Olha que coisa interessante. Como eu comentei com vocês, né, viram aqui, esse trecho traz para nós 3 encontros que Jesus tem. Então ele está viajando, já seguido por algumas pessoas, os discípulos, talvez mais pessoas, né? Então ele está viajando, está caminhando. E aí ele encontra, ele cruza com pessoas que talvez até já tenham escutado a mensagem dele, por isso se colocam, né? E aí vocês observaram, a primeira e a última pessoa se oferecem, se candidatam. Elas que dizem: ó, eu vou te seguir. Nós vamos voltar daqui a pouco para relembrar. Eu vou te seguir. Mas a do meio, Jesus se convida. Se vocês viram, ele vira e fala assim: segue-me. Famosa frase, né? Jesus se convida. Outra coisa interessante. Vocês observaram que, na verdade, a gente não sabe o que acontece depois do diálogo. A gente não sabe se aquela pessoa segue ou não segue. Será que seguiu? Será que não seguiu? A gente não sabe. Porque a gente vê alguém que se oferece ou que é convidado, e a gente vê um convite, ou uma observação, ou uma consideração da parte de Jesus para aquela pessoa. Jesus não fala sim, não. Né? Ele convida, ele enfatiza. Mas a gente não sabe o que acontece. Isso acontece às vezes em algumas parábolas, em outros trechos, tá, do Evangelho. E isso muitas vezes tem um propósito, que é fazer a gente se colocar na situação. Então somos nós que estamos ali. E aí a gente diz para Jesus às vezes, né? Ou para si mesmo: eu vou fazer isso. Ou outras vezes nós somos convidados: vem, faça isso, mude, redirecione sua vida. E a gente observa que há condições para isso. E o que a gente faz com elas? Esse é o objetivo. Somos nós aqui nos 3 diálogos. Depois de escutar o que Jesus falou, o que a gente faria? Cada um tem que pensar. Né? Então isso é... Eu estou trazendo pontos que são gerais, né, desses diálogos. E uma outra coisa legal, vocês vão observar aqui. A gente consegue fazer uma análise que ela começa mais concreta, tratando de coisas materiais, vocês vão ver, mas ela vai se tornando mais profunda, falando cada vez mais de coisas emocionais, morais, espirituais. Tá? Vocês vão observar isso. O que é bem interessante, né, para a nossa reflexão. Mas vamos lá, depois dessa introdução geral ao trecho, vamos voltar nele. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler um diálogo e vou parar para a gente conversar. Depois vou ver os outros 2, tá? Vamos fazer devagarzinho. E vamos lá, vamos revisar o primeiro encontro que Jesus tem, o primeiro diálogo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, a viagem, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus estava quieto. Jesus estava lá andando. Talvez ensinando naquele momento, né? Mas estava lá. Vem alguém e fala: eu vou te seguir. Para qualquer lugar. Ousado esse, né? Eu vou onde o senhor for, eu vou. Aí Jesus não fala nem sim, nem não. Nem vem, nem não vem. Ele não fala nada disso. Olha o que ele vai dizer. As raposas têm covis. Tem as suas tocas. Tem onde morar. Tem onde descansar. As aves do céu, ninhos. Mesma coisa, né? Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus fala aqui, o filho do homem, ele está falando de si mesmo. É claro que essa expressão tem um sentido também mais espiritual, né? Aquele filho do homem celestial que virá sobre as nuvens. Jesus, né? Ele se apropria, né? E os cristãos se apropriam dessa imagem judaica, né? Para entender Jesus, o que é muito interessante. Mas essa expressão por si só, ela significa
No caso aqui, eu. Uma espécie de gíria. Né? O filho do homem, está falando dele mesmo aqui. Então vamos voltar. Ó. As raposas e as aves, elas têm onde descansar, têm onde repousar. Mas eu, Jesus, aquele a quem você quer seguir, não tem. Imagina quem segue. É isso que ele quer dizer. Você quer me seguir mesmo? Porque o meu trajeto é difícil. Jesus vai dizer para nós, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando a gente consegue vivenciar, a gente se esforça para isso, né? O amor que ele propõe. Mas esse caminho, esse trilhar, tem as suas dificuldades. Você quer me seguir mesmo? Porque é difícil. Essa é a coisa que vem de cara quando a gente vê essa passagem, né? É necessário renúncia, é necessário sacrifício. Mas aí a gente se pergunta, será que esse sacrifício deve ser ao ponto, materialmente falando, de não ter onde morar? De não ter onde repousar? Será que é isso que Jesus quer dizer aqui? Vamos trazer uma outra passagem que é até mais famosa que essa e que, de certa forma, é semelhante. O diálogo de Jesus com o jovem rico. É Mateus 19. Jesus está andando, situação parecida aqui. Aí aparece um jovem rico e pergunta para ele assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E sem entrar muito nas especificidades do que essa expressão quer dizer, ele está perguntando, o que eu tenho que fazer para ser feliz? É isso que ele está perguntando. Tá? Vamos simplificar a questão. Aí Jesus diz a ele, segue os mandamentos. Mas que mandamentos? Aí Jesus enuncia alguns dos 10 mandamentos. Fala alguns ali para ele. Aí ele escuta aquilo e fala, não, beleza, isso aí eu já faço. Tá tranquilo, Jesus. Olha só, já faço tudo. Aí Jesus, então faz o seguinte, você quer me seguir, você quer ter, né? Quer viver? Pega todos os seus bens, vende tudo, dá o dinheiro para os pobres, aí você me segue. Não ajudou a passagem, a gente, né? Não ajudou, né? Porque agora está mais claro ainda que tem que largar tudo. E muitos fizeram isso na época de Jesus, tá? E outras épocas também. Cristãos ou não cristãos fizeram isso. Mas será que é essa a proposta geral? Essa é a proposta inicial, vamos dizer assim, de que Jesus traz? Né? Vão buscar ajuda em Kardec. Em relação a essa questão do desapego das riquezas, né? Há um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a mamon, ou a riqueza. E ali, Kardec não vai comentar esses diálogos que a gente está trazendo, não. Mas ele vai comentar o do jovem rico. Entre outros, ele vai reunir ali várias passagens do Novo Testamento que vão tratar da riqueza. Zaqueu, parábola do mal rico, um monte de coisa, vai trazer ali. E um dos textos que ele vai colocar é esse diálogo de Jesus com o jovem rico. E aí depois que ele cita essas passagens, ele vai comentar. Ele vai trazer umas explicações para a gente. E ele vai dizer de cara, levar esse ensinamento, esse convite que Jesus faz, ao pé da letra, é contrariar a própria lei do trabalho, a lei do progresso. Porque imagina que todos nós aqui, conscientemente, resolvêssemos abrir mão de tudo que a gente tem e ficar dependente de uma outra pessoa. Não precisando chegar nessa situação. A gente ajudaria quem com isso? Olha que interessante. Obviamente, há aquelas pessoas que se encontram em condição de miséria por outras questões. Não estou falando desses casos. Estou falando de uma situação, né? A pessoa tem tudo, não, vou largar tudo. Né? Para depender de outros. Isso, se a gente aplica na generalidade da humanidade, não funciona. Então, Allan Kardec vai dizer para nós, somos convidados a entender isso no sentido simbólico. O que Jesus está criticando é o apego aos bens terrenos. Olha que interessante. O objetivo não é largar tudo, mas desapegar-se de tudo, que é diferente, né? Às vezes a gente acha que desapegar é abandonar. Não. É não estar preso àquilo. Você usa do que é material, né? Você, claro, se utiliza daquilo próprio corpo. Nós estamos encarnados para isso, para crescer nessa experiência, nessa oportunidade, né? Mas você não se deixa dominar por aquilo.
que é uma das coisas mais difíceis que tem, gente. É muito bonito a gente falar, né? Desapego, mas é uma das coisas mais difíceis que existem. E aí tem um detalhe importante. Tem dois detalhes aí importantes, né? Em primeiro lugar, se eu quero seguir Jesus, e é o que a pessoa fala para ele aqui. Se eu quero seguir Jesus, uma das caridades, porque seguir Jesus é para praticar a caridade. Uma das caridades que eu devo praticar é a caridade material. Ela é importante, ela é fundamental. Agora, se eu sou extremamente apegado ao que é material, como fazer essa caridade efetivamente? Como doar? Né? Mas eu falo doar de verdade. Por exemplo, tem uma história, uma situação que eu acho que ilustra bem isso. Que é o que acontece muito com os homens, né? É a história a trajetória da camisa masculina. Vamos ver se os homens vão concordar comigo. As mulheres, não sei, né? É o seguinte, um homem ganha ou compra uma camisa, né? Camisa nova, bonita. E aí ele vai numa festa, usa aquela camisa. Vai numa ocasião especial, usa aquela camisa. Mas o tempo passa, ela vai perdendo aquela beleza toda. E o homem começa a usá-la para coisas mais cotidianas. Né? Vai ali, vai aqui, vai no centro espírita, né? Camisa. Só que ela vai ficando mais velha. Aí começa a usar só em casa. Fica em casa, para dormir, pijama, né? Igual as antigas camisas de propaganda política, né? Que virava tudo pijama. E tem o estágio final da camisa masculina. É o estágio final. Você sabe qual que é? O nível final da camisa? É o pano de chão. Exatamente. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu falo dos homens que às vezes as mulheres não deixam chegar nesse nível. Às vezes deixam. E nada contra também. Né? Porque o pano de chão é algo muito útil. Mas vamos ver onde... Ó, vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Mas aí chegou um momento que nós estamos... Não é esse agora, né? Que é a campanha do agasalho. Por exemplo. Então, os centros espíritas, as instituições começam a pedir. Aí você quer contribuir com a campanha do agasalho. Só que aí você abre o seu guarda-roupa e você fica em dúvida se a camisa que você vai doar vai para a instituição ou vira pano de chão. Se isso acontece com você, você não é desapegado. Percebe? Você não é desapegado. Porque, na verdade, quando você quer doar uma camisa, um casaco, um cobertor, o que seja, que você usaria. Olha que interessante. Será que você está doando porque você quer ver alguém amparado com aquela roupa? Ou você está doando porque você quer se desfazer? É igual aquele sofá, sabe? Que você trocou, você vai trocar o sofá. Aí você quer se desfazer dele porque ele está lá te atrapalhando, o sofá antigo. Aí você fala assim, você não quer não? Mas você tem que ir lá pegar. Já viu como é que a gente faz? Será que a gente está doando? É claro que não tem problema nenhum, gente, a gente trocar o sofá, mas a gente tem que se perguntar, será que a gente está doando porque não quer mais o sofá ou porque está pensando em ajudar alguém? Porque esse tipo de reflexão nos mostra se somos apegados ou não. Então esse é o primeiro ponto importante. Para fazer a caridade material que faz parte de seguir Jesus, eu tenho que trabalhar no desapego. Agora, tem um outro fator. Quando nós somos apegados, nós sofremos. Não é porque Deus te viu e vai te condenar, nada disso, o Espiritismo não tem muito isso, né? Quando nós somos apegados, gente, olha a sabedoria de Jesus, né? Quando nós somos apegados, nós temos medo de perder aquilo. Nós sofremos por aquilo. Olha que interessante. Não ficamos felizes. A proposta de Jesus é uma proposta de felicidade. É muito prático isso. Né? Às vezes a gente viaja muito no que Jesus está trazendo, a questão religiosa, em todas as religiões, né? Que tem as suas, claro, seus aprofundamentos, mas não pode deixar de lado o prático daquilo tudo. Né? Sou apegado, gente. Nem que seja na hora da minha desencarnação, essas coisas vão ter que ficar aqui. Até o próprio corpo, vamos falar um pouco do corpo daqui a pouco, né? Essas coisas vão ficar aqui. Então, quanto melhor eu exercito esse desapego, menos eu me frustro. Né? É aquela coisa que você empresta para alguém, e é claro que as pessoas têm que devolver, que pega emprestado. Mas a pessoa não te devolve, você fica uma fera. Né? Ou então eu estava até conversando com o Renato aqui antes, né? Eu tive uma experiência esses dias, meu carro teve um problema grave, eu estou sem carro.
E aquilo para mim, eu fiquei muito triste com aquilo. Porque gerou um gasto que eu não estava esperando, né? Só que aí teve um detalhe que eu não te contei. Quando o meu carro quebrou na estrada, tem umas 3 semanas isso. E eu estava ali com a minha esposa, filha, eu estava triste com aquilo ali. Triste com aquilo ali. Aí de repente, liguei pro seguro, aí foi o guincho, e foi um taxista, um motorista, olha que coisa chique. Eu nem sabia que tinha esse negócio, pegar para me levar em casa. Aí na hora que fiquei lá e tal, tava triste, arrasado. Aí parou o motorista. Aí desceu um senhor do carro, muito simples. Primeira coisa que ele falou comigo: graças a Deus que não foi nada grave, hein? Vocês estão bem aí? Foi só um defeito aqui, o carro parou, não teve acidente. E eu olhando pro cara, mas eu não estava nervoso com aquilo. Não, mas que bom, tá todo mundo com saúde. E olha só como é que são as coisas. E eu refletindo, e eu escutando ele falando aquilo comigo. E ele falando, não é num tom de me dar lição de moral, não. Ele foi comentando. Né? Nossa, porque eu trabalho com isso, eu vejo acidentes, eu vejo isso, que bom, vocês estão bem. Olha só. O que estava me fazendo sofrer ali? O apego. Na hora que ele falou aquela frase comigo, opa! Até hoje não me recuperei 100%, tá? Mas aquilo foi uma lição para mim. Falei, gente, olha só que coisa. Estou triste aqui por uma questão financeira, mas os meus filhos estão bem, minha esposa, ninguém machucou. Olha a sabedoria daquele senhor falou comigo. Então olha como é que são as coisas, tá vendo? É muito prática a proposta de Jesus. Eu quero seguir Jesus para ser feliz. Também, né? E uma das caridades, vamos dizer assim, que a gente tem que praticar, é a caridade material. Se eu sou apegado, não faço aquilo. Ou mesmo que eu faça, interiormente não cresço com aquilo. Né? Alguém pode dizer assim, mas se eu doar a camisa porque ela está ruim, ou porque eu tenho caridade, para quem recebe dá na mesma. Alguém pode dizer assim, mas para você não. Para você não tem a lição, não tem a experiência. Olha como é que são as coisas. Mas vamos lá, vamos para o próximo diálogo. Vocês vão ver que a discussão, ela continua, ela pega um pouco dessa questão material, mas ela já começa a aprofundar mais para o espiritual. Nós vamos relembrar, ó. Então, estamos no Lucas 9, agora versículos 59 e 60. E disse a outro, segue-me. Vocês lembram, né? Jesus convida. Mas, olha essa palavrinha aí, é o mas. Ó. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus chama e ele fala assim, Jesus, eu vou. Não parece que é isso? Eu vou, mas espera só um pouquinho. Que eu vou no velório, né? Uma interpretação possível aí. No velório do meu pai, né? Mas que falta de sensibilidade de Jesus, né, gente? Não dava para esperar. Vai na frente, Jesus, que eu vou correndo atrás, né? É claro, mais uma vez, né, que a gente aqui não deve levar o sentido literal do texto. Esse versículo e até o 1 do próximo diálogo, Kardec vai discutir. O primeiro diálogo não. Mas ele vai discutir também no Evangelho segundo o Espiritismo, só que lá no capítulo 23, o estranho é moral. Até para vocês depois lerem, vale a pena, ou relerem, né? Para a nossa conversa aqui, é o 16 e o 23. São os mais importantes aqui, porque a gente está falando. Mas lá no 23, e tem esse título estranho é moral, né? Justamente porque Kardec vai trabalhar ali textos de Jesus, né? Que aparentemente são estranhos. Mas Kardec vai mostrar que não. Né? Mas aparentemente são estranhos. E esse está lá. Por que aparentemente não é estranho? Né? Deixa aos mortos cuidar de enterrar os seus mortos. Um cadáver pode enterrar outro cadáver? Não. Então, claramente é algo simbólico, percebe? Claramente é algo simbólico aqui. Allan Kardec, quando vai trabalhar esse versículo, ele vai chamar atenção para algo que a gente até chegou a comentar no diálogo anterior. Nós somos convidados a dar mais valor àquilo que é espiritual, aos bens espirituais sobre os materiais.
Em resumo, é isso que ele está dizendo aqui, como a gente falou antes no outro diálogo. Essa expressão é bem interessante, né? Esse tipo de paralelo que Jesus e Paulo também faz, né? A morte e a vida. Tem aquela frase de Jesus, não me lembro agora onde ela está, né? Mas aquela que ele diz assim: aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por minha causa, salvá-la-á. Ué, Jesus, decide aí, ué. Eu vou salvar ou vou perder a vida? Aí que tá. De que vida ele está falando? De que morte ele está falando? O que é ganhar a vida? O que é perder a vida? Ele está falando, gente, simbolicamente, do valor que se dá à realidade espiritual. Quando estamos aqui encarnados, né? Isso não quer dizer nada nesse sentido de estar vivo ou morto. Tá, mas eu estou vivo aqui. Eu posso estar vivinho da Silva, que a gente fala, né? Com muita saúde. Mas se eu não olho para a vida com os olhos do Espírito, estou morto. Olha que interessante. Como eu posso estar numa condição terrível de saúde, mas se eu olho para a vida com os olhos do Espírito, estou vivo. Nós somos convidados a estar vivo. Lembram de novo do jovem que pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Nós queremos vida. Esse paralelo aparece em outros lugares. Paulo também ele vai dizer algo bem semelhante, né? Ele vai dizer aos Efésios, né? Lá no capítulo 5 ele fala assim: desperta, ó tu que dormes. Ele está falando de alguém que está dormindo, deitado, dormindo? Não. Né? Ele está falando no mesmo sentido que Jesus traz de viver e morrer. Dormir, ele está acordado. Né? Ó, vocês estão fazendo muita besteira, acorda. A gente fala, acorda para a vida. Né? Paulo fala isso. Né? Jesus também tem algumas questões dessa questão, traz também algumas frases, né? Que tem essa questão também do dormir, do despertar. Né? Tem um outro que Jesus traz, ele cita Isaías, na verdade, né? Quando ele vai falar daqueles, né, o coração desse povo se tornou insensível, né? Eles vão olhar, mas não vão enxergar. Eles vão escutar, mas não vão entender. Ué, como assim? De que visão, de que audição Jesus está falando? Não é material, percebe? É a mesma coisa aqui. As preocupações materiais, deixe para aqueles que estão mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Mais uma vez, né, gente? Ele não está defendendo aqui o abandono completo do que é material. Não. Isso é importante. Olha que legal, isso é importante. Mas não pode ser o mais importante. Senão eu sofro. Mais uma vez, eu deposito todas as minhas confianças no que é material, eu sofro. A proposta não é essa. Tem um texto também do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso eu gosto muito. Ele chama o ponto de vista. Eu estava lendo hoje esse texto. Ele está no capítulo 2, né? O meu reino não é deste mundo. Título e frase de Jesus que já também mata a nossa questão aqui, né? Mas esse texto, ponto de vista, tem um trechinho dele, em que eu vou até dar uma ampliada aqui, né? Porque Kardec ele fala assim, ó, você está andando na cidade, você vê os grandes monumentos, você vê as pessoas importantes, vou trazer uns outros elementos aqui, né? Você vê as grandes mansões, ou coisas que não tinha na época de Kardec, você vê carros que você não tem, estava falando de carro, né? A bolsa que você não tem, o celular que você não tem. E só de vez em quando a gente sofre, né? Só de vez em quando. A gente vê uma coisa que queria ter e não tem. Os corpos que você não tem, né? Só de vez em quando a gente sofre um pouquinho. Mas aí vamos pegar o exemplo da casa, a mansão. Então eu olho ali, vejo a mansão, a casa que eu não tenho, queria ter. Mas o outro que tem, não sou eu. Né? Aí eu olho e fico meio triste com aquilo ali. Mas aí Kardec diz o seguinte, imagina então que você sobe num morro, muito alto, vai subir no morro, e você olha de novo para aquela casa. A casa muda alguma coisa? Não. Está lá. Mas tem uma coisa que muda, que é o título do texto, né? O seu ponto de vista. Do alto do morro ela está pequenininha agora. Está lá embaixo, ó. Não está? Essa é a proposta de Jesus. Mais uma vez, não é de desprezo, não é de abandono, não é de afastamento do que é material, mas de valorizar mais o que é espiritual. Quando a gente faz essa escolha, a gente lida melhor com o que é material. Olha que interessante. Porque a gente lida com menos sofrimento. Porque a gente sabe que aqui é um estágio importante, mas é um estágio nessa grande viagem evolutiva que a gente está fazendo. Então eu olho para o meu carro que quebrou lá, um problema ali, um problema aqui, um problema de saúde, que, cara, é muito difícil.
Mas eu começo a desenvolver o meu pensamento, peraí, vou correr atrás, vou resolver, vou cuidar. Mas mais importante sou eu enquanto espírito imortal. Então eu vou lidar com essas coisas com muito mais tranquilidade. Por exemplo, com a própria desencarnação, né, daqueles que a gente ama, porque vai acontecer, nós todos já passamos por isso aqui, de ver pessoas que a gente ama desencarnarem. Quando a gente olha para esse evento, que é difícil para todos nós, mas olha como espírito, o que a gente vê? Opa, desencarnou, já falei a palavra, desencarnou, não morreu, porque continua vivo. Agora, se eu penso que morreu, eu nunca mais veria. Eu nunca mais vou estar com a pessoa. Olha como é que isso é difícil. Difícil. Mas eu olho para aquilo ali e vejo, não, esta pessoa, essa etapa para ela terminou. Mas eu vou reencontrá-la. Isso é pensar como espírito imortal. Que ela também é. Está vendo a diferença, gente? Então esse é o convite que Jesus faz. Olha, você deixa os mortos para os mortos. As preocupações materiais exageradas não são para você. Você vai se voltar a outra coisa. Olha que coisa confortável, gente. Se a gente caminha cada vez mais, não é 8 ou 80, a gente está num caminho, né, gente? Agora, quanto mais a gente consegue fazer esse exercício, mais a gente encara as coisas com calma, com paz, com mais alegria. É muito prático, né? Mais uma vez, a proposta de Jesus é muito prática. Em relação até essa questão a gente falou, né? Vida, morte, dormir e acordar, e tem o estar cego e enxergar, né? Em Lucas também tem 2 encontros que Jesus tem, que no final do capítulo 18 e início do 19, que eu não sei se até talvez porque eles estão em capítulos diferentes, nessa divisão que foi feita naturalmente depois, né? As pessoas às vezes não associam esses 2 encontros, mas por mais diferentes que eles pareçam, eles têm uma semelhança. O primeiro deles é o seguinte: quando Jesus está chegando, ainda na narrativa da viagem, ó, mas agora ele já está lá na Judéia, quando ele está chegando em Jericó. Então ele está nas portas da cidade, que era uma cidade murada, né? E de repente alguém começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica gritando. E o pessoal que está com Jesus se incomoda. Não, silêncio, Jesus está passando aqui. Mas Jesus não se incomoda. Ele sente, muito mais do que ouve, que tinha alguém com fé, com merecimento, querendo a ajuda dele. Aí ele fala assim: traz aqui essa pessoa. E levam até ele. Ele está falando de visão, né? E é um cego. O cego de Jericó, o cego Bartimeu, né? O cego que era morador de rua ainda. Aí ele, colocado frente a frente com Jesus. O que Jesus faz? Pergunta para ele. Isso é que é legal. O que você quer que eu faça? Mas não era óbvio. Mas Jesus sempre dá lições, né? Ele pergunta. E aí o cego vai falar para ele: olha, eu quero voltar a ver. E aí Jesus, percebendo que era o momento, que havia merecimento, que havia fé, que havia, né, que era um momento favorável, concede a ele a cura. Olha que legal. Esse é o primeiro encontro. Ou seja, alguém que não enxergava e passa a enxergar, literalmente. Mas talvez também simbolicamente, né? Porque o trecho não trabalha ali especialmente a vida do cego, né? Até tem no livro Primícias do Reino, né, do Espírito Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, tem umas informações ali que são interessantes. Foi até lendo este capítulo que eu percebi a ligação com o episódio que vem depois. Porque olha o que acontece. Jesus então tem aquele momento com o cego de Jericó, ele entra na cidade. E aí ele vai ter um outro encontro. Esse até acho que é mais famoso. Só que não era com alguém que era cego, materialmente falando. Não era com alguém que era morador de rua. Pelo contrário, era alguém que tinha uma condição financeira boa, que enxergava muito bem, mas que também tinha sofrimentos. E alguém com muita humildade vai procurar Jesus, que é Zaqueu. Então, o que eu falei com vocês, né? Você vê, o cego Bartimeu, o cego de Jericó e Zaqueu. Parece que são histórias tão distantes, né? E são sequenciais. E aí o que acontece? Zaqueu, você sabe a história. Sobe na árvore, porque ele era baixinho, tinha multidão, ele sobe na árvore, Jesus olha para ele e vê: Zaqueu, eu vou jantar na sua casa, vai, janta. Quando chega lá, ele vê um Zaqueu que começa a enxergar. Que ele fala assim: ó, eu vou vender meus bens, eu vou dividir meus bens, se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes.
Porque ele tinha suas responsabilidades na consciência. Era cobrador, era chefe de cobrador de impostos. Né? Então Jesus vê alguém ali que começa a ver. Não era cego, como Bartimeu, não era. Mas também tinha muita coisa que não enxergava. Estão vendo como é que são as coisas? Como é que são essas lições do Evangelho? São muito legais, né? Alguém que a princípio eu olho assim, não, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem saúde, a pessoa tem tudo. Mas sofria. Sofria. E Jesus é uma proposta para que todos enxerguem. Né? Quando ele fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Somos todos nós. Temos dificuldade. Isso é muito legal. Né? Mas vamos para o último diálogo? Vamos para ele. Esse aprofunda ainda mais a discussão. Ele começa com uma reflexão que parece semelhante, mas ele dá para a gente ampliar mais. Porque o que acontece aqui? Ó? Disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Mais um, hein? Eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas Jesus, eu vou dar só um tchau para minha família. Não pode nem dar um tchau para minha família. Eu vou te seguir. Aí mais uma vez, que insensibilidade. Não é isso. Não é isso. Kardec também vai trabalhar esse versículo, né? O primeiro que nós lemos agora, 61, lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, aquele que eu falei com vocês. E ele vai trazer uma coisa muito interessante. Ele vai partir da interpretação que é mais... que é que nos vem primeiro, que é exatamente da questão familiar. Tá? Kardec vai trazer um exemplo interessante. Ó, quando uma mulher... Claro que ele está falando muito do contexto da época dele ali, né? Quando uma mulher se casa, ela sai da casa dos pais e vai constituir família. Ela está abandonando a família fazendo isso? Não necessariamente, pode até acontecer. Mas não necessariamente, concorda? Não. E o homem, que é jovem ainda, convocado para uma guerra, por exemplo, convocado para defender a pátria, ele está abandonando a família porque faz isso? Não. Pelo contrário, nesse caso, até por uma causa nobre. Né? A defesa não só da família ali nuclear, mas de todo aquele conjunto que a gente chama de nação, né? De pátria, que seja. Olha que coisa interessante. Então, o que Kardec vai mostrar para nós? Que quando Jesus diz isso aqui, ele não está propondo um abandono da família. Mas, mais uma vez, aquela palavrinha que eu falei. Desapego. Isso é muito interessante, gente. Mas vocês falam assim, desapego da família? Como assim desapego da família? Falamos um pouco disso quando falamos de desencarnação aqui. Mas vou falar em outro sentido também. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero praticar a caridade, eu tenho que exercitar cada vez mais o olhar para as outras pessoas também como irmãos. Não é abaixar o valor da família, é elevar o valor dos outros. Porque muitas vezes estamos dispostos a fazer coisas pela família. Mas estaríamos dispostos a fazer a mesma coisa por alguém que a gente nunca viu? Difícil, né? Não estou falando que é fácil, não é difícil. Mas percebam que esse é o grande caminho. Esse é o grande caminho. Tem um episódio que até o próprio Kardec vai discutir também lá no Evangelho. Justamente no capítulo que ele vai falar de pai e mãe. Honrai vosso pai e a vossa mãe, o 14. É uma passagem que ela é famosa também. Vocês conhecem, que é aquela assim. Jesus está pregando para uma multidão. Aí vem alguém e fala assim, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Aí o que Jesus faz? Sai correndo, né? Não. Ele olha para a multidão assim e fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que buscam a vontade do Pai. Aí você olha para isso e fala assim, tá vendo? Jesus tem algum problema com a família. De jeito nenhum, gente. Né? O próprio dos 10 mandamentos, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um dos que Jesus mais cita. Ele cita com o jovem rico, a gente falou aqui, né? Ele cita no Sermão do Monte.
seja, era algo caro para ele. A gente tem poucos registros de Jesus lidando com a própria família? Tem. Mas todos que a gente tem, principalmente com a sua mãe, Maria, são sempre de respeito. Então Jesus não tinha problema nenhum com a família. Mas se Jesus vivesse apegado à família, ele teria feito o que fez? Está vendo? Se nós queremos seguir Jesus, temos que começar a fazer esse exercício. Cuidar da família, claro, fundamental. Mesmo aquelas dificuldades que a gente tem em família. A gente que entende a reencarnação sabe por quê, sabe a maravilha que é tudo isso. Nem vou entrar muito nessa questão. Né? Mas cuidar da família é fundamental. Viver para a família apenas, não. Olha que interessante. Igual quando a gente fala às vezes de filho, né? A pessoa ama tanto o filho que não deixa o filho fazer nada. Que não deixa o filho andar um passo sem que ela esteja ali perto. Pode ter amor nisso? Tem amor. Mas tem também um sentimento de posse. Um sentimento de apego. Que, levando à frente, vai nos levar ao quê? Ao sofrimento. Pode até, na tentativa de ajudar, levar ao sofrimento também aquela pessoa. Estão vendo como é que são as coisas? Então Jesus, olha, é muito sábio, né? Jesus é muito sábio. Então traz esse convite, olha, ame sua família, defenda, cuide da sua família, mas comece a olhar para os outros também como irmãos, porque são. Olha só. Não biologicamente falando muitas vezes, mas em Deus, né? Somos todos irmãos. Então isso é um passo importante. Mas eu falei, vocês têm uma outra interpretação que não contradiz essa, não. Ela aprofunda. E quem traz, de certa forma, é o próprio Emmanuel. Né? Então, nós falamos de Emmanuel no início e vamos falar de Emmanuel agora no final, né? Através do Chico. É no livro que chama Pão Nosso, dessa coleção aqui, né? Tem Palavra de Vida Eterna, tem o Caminho, Verdade e Vida e outros. Né? Que são aqueles livrinhos em que Emmanuel vai comentando versículo por versículo. Já devem ter visto. São obra-prima do Emmanuel, né? Com os romances, são obras maravilhosas. E esse é o Pão Nosso, né? Um deles é no iníciozinho, é o capítulo 3. Em que Emmanuel vai trabalhar o versículo final aqui que nós lemos, mas eu até agora não tinha dado muita importância a ele. Que é aquele do arado, ó. Aquele que pega o arado, Jesus dizendo, e olha para trás, não está apto para o reino dos céus, para o reino de Deus. Tanto faz. Olha só. O que será que Emmanuel quer dizer isso? Claro que tem a ver também com a questão familiar, que nós já desenvolvemos aqui, do apego, né, do estar preso. Mas é um convite a que a gente se despeça também de outra casa. Ou da casa, daqueles que estão na nossa casa, em outro sentido. Falando na nossa casa mental. Porque mora muita coisa aqui, não mora? Moram nossas virtudes. Moram nossas boas lembranças, nossos bons projetos, mas moram também algumas coisas problemáticas. E se a gente quer trabalhar, quer seguir Jesus, o que está exemplificado pelo arado, né, um instrumento de agricultura, das tecnologias mais antigas, né, da humanidade. Se eu quero caminhar para frente, mas fico preso naquilo que está aqui, eu largo esse arado. Eu desisto de carregar. Mas o convite que Jesus faz é pegar o arado e olhar para frente. Mais uma vez, né, o que é o arado? É aquele instrumento de agricultura, como o próprio nome diz, ele serve para arar a terra, para abrir a terra. E para quê? Abre a terra para colocar o que ali? Semente. Olha como é que Jesus, quando ele pega, para tudo, né? Mas quando ele pega esses símbolos da natureza, da agricultura, igual a gente viu das aves do céu, né? Quando Jesus pega, ele usa de forma, uma genialidade, né? Impressionante. Então olha que coisa fantástica. Eu tenho que fazer o trabalho de arar a terra para que a semente caia. A semente de mostarda, o reino dos céus. A semente está aí, não vem de nós, mas é nossa tarefa de arar. Agora, se eu quero essa semente, se eu quero esse reino dos céus dentro de mim, mas eu só fico assim, mas eu sou muito ruim. Mas no passado eu perdi essa oportunidade, no passado eu fiz aquela coisa, eu falei aquela coisa com a outra pessoa. Se eu fico preso nisso, eu não ando para frente. E aí, mais uma vez, é esquecer então os problemas? É ignorar os problemas? Não.
é se desapegar deles. Então eu olho para trás, no sentido de relembrar, olha, não, eu cometi esse erro sim, foi algo ruim, mas como é que eu faço para resolver isso? Andando para frente. Seja pedindo um perdão, ou se eu não tenho essa oportunidade, seja mudando a minha conduta, mudando a minha forma de agir. Estão vendo? É nesse sentido. Porque se eu fico apegado nisso, eu sempre me acho uma pessoa péssima. Eu nunca vou fazer nada bom. Né? Inclusive tem uma outra coisinha, uma palavrinha que também nos tortura, que tem a ver com isso, que é a culpa. Falei aqui, né? Essa lembrança do passado, algo que a gente fez. Não é a culpa? A culpa é importante, gente. Quando ela aparece de repente na nossa mente, a gente tem que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque quer dizer que a gente já percebe que estava errado. Porque durante anos nós fizemos aquilo e não sabíamos. Não percebíamos. Mas de repente vem a culpa. Seja por uma experiência, seja por um estudo, uma palestra que eu escuto, um livro que eu leio, uma religião, que seja, uma filosofia, qualquer coisa. Alguém, vendo alguém cometer o mesmo erro, eu desperto, opa, pum. Desperto. Aí vem a culpa. Que bom. Só que aí tem um detalhe. A culpa tem que vir e tem que ir. Porque, mais uma vez, se eu fico preso nela, eu solto o arado. Eu começo a andar, mas eu sou muito ruim. Ah, mas eu não devia. Larga, não vou caminhar, não vou mais abrir a terra. Mas é diferente. Não, peraí, eu errei. Eu errei, igual eu falei, né? Errei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arar a terra. Allan Kardec, lá na obra do Céu e Inferno, ele tem lá no início, primeira parte, capítulo 7, né? O famoso Código Penal da Vida Futura, já deve ter ouvido falar. Né? Ele vai falar de 3 palavrinhas que fazem parte desse processo nosso de regeneração. Ele vai falar do arrependimento, tem a ver com essa questão da culpa, né? Estou falando aqui. Ele vai falar da expiação, que é o sofrimento que muitas vezes decorre desses nossos erros do passado, mas é também a reparação. Ou seja, não basta se arrepender. Arrependeu? Está sofrendo. O próprio arrependimento é um sofrimento, né? É o nosso orgulho, né? É um sofrimento. O que eu tenho que fazer? Reparar. É esse reparar que é simbolizado pelo arado na agricultura, com essa beleza toda que Jesus nos traz. E aí a gente chega, né, ao final da análise desses diálogos. Chamei a atenção para uma palavrinha, que é a palavrinha que a gente tem falado e repetido há muito tempo, né? O mas. Mas ele respondeu. Mas deixa-me despedir. A gente quer fazer, mas de repente a gente fala, mas... É o jovem rico. Acabou que eu nem terminei a história, né? O jovem rico, né? Porque vocês sabem que ele não segue Jesus naquele momento. Porque ele põe um grande mas ali, ele tinha muitos haveres, muitas posses, né? Naquele momento ele não segue. Mas... Então o grande convite é que a gente guarda essas 2 palavrinhas aqui. Uma positiva, que é o desapego. E a outra nem tanto, que a gente continua colocando na vida, mas tem que começar a tirar, que é o mas. Então, vamos seguir Jesus, né? A partir desses pré-requisitos.